Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém? Vocês estão bem? Espero que sim, também estou bem, graças a Deus. Estamos indo para o segundo estudo especial aqui no canal, né? Nós damos uma pausa daquelas sequências de 12 estudos, 13 estudos, lembra? Agora nós estamos nesses dois estudos falando uma conclusão sobre o santuário terrestre e sobre qual é a importância desse estudo para toda nós que cremos em Cristo. Qual a importância desse estudo para todos nós que cremos em Cristo? Nós que se diz cristãos, que cremos na Bíblia, cremos no Deus, cremos no céu, queremos morar no céu. Então esses dois estudos é muito especial para nós. Entendemos o que está acontecendo no momento, entendeu? E para nós entender o que está acontecendo no momento e o que vai acontecer no futuro, nós temos que voltar um pouco no passado. E é isso que nós estamos fazendo nesses dois estudos, né? Então, agora hoje nós vamos, o estudo passado nós entendemos sobre as 70 semanas e hoje nós vamos concluir as 2.000 tardes e manhãs, desse estudo, tá certo? Então, essas e outras perguntas, vamos agora ver a partir do vídeo, tá bom? E você que está chegando agora, já se inscreva no canal, deixe seu like, compartilha. Toda vez que você compartilha o vídeo ou se inscreve no canal, você está sendo um missionário ou missionária para o reino de Deus, tá bom? Então, que Deus abençoe. Prazer, missionário Marcos, também professor bíblico. O intuito aqui do canal é nós estudarmos unicamente nossa regra de fé. Sabia que nós temos uma regra de fé? Aqui, ó, é a Bíblia Sagrada. Essa minha Bíblia está meio acabadinha, mas eu amo ela. Essa Bíblia aqui, ó, que contém todas as verdades. Você é cristão? Quer ir para o céu? Vem nela. Você é cristão? Quer saber o caminho? Vem nela. Você quer ir, não sabe o caminho que tomar? Aqui, ó. Não é homem, não é pastores, não é missionários, não é obreiros, não é ninguém. É aqui, ó. É a Bíblia Sagrada. É deixar a Bíblia explicar a Bíblia. Tá certo? Eu e você perder a salvação, nós não vamos ter argumento, ok? Porque Deus deixou esse livro. Esse livro não é do João, não é do Pedrinho, é de Deus, é a palavra de Deus. Lembra? Quando você faz oração, é você falando com Deus. Agora, quando você lê a Bíblia, é Deus falando com você através da Bíblia. Tá bom? Deus abençoe e vamos, te convido a você fechar os olhos para nós fazer uma pequena oração. Ó Pai de amor, obrigado por mais um dia, obrigado por mais um estudo. Estou aqui, eu, meus irmãos, as pessoas do outro lado da telinha assistindo, não conheço, mas tu sabes quem são, e que o Espírito Santo venha abrir nosso entendimento, nosso coração, e que nós vamos aprender um pouco mais da sua santa palavra. Aqui é o seguinte, é deixar a Bíblia explicar a Bíblia. Aqui não tem intérprete da Bíblia, ninguém aqui é intérprete da Bíblia. A Bíblia é intérprete por si só, ela não precisa de autoajuda. A Bíblia por si só, ela tem o teu Espírito Santo, ó Pai. Então o Espírito Santo nos conduza e nos dirige nesse segundo vídeo sobre as profecias que está acontecendo e que vão acontecer, Pai. Abre nossa mente, nosso coração, nosso entendimento. E desde já agradeço o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos recapitular um pouco do estudo passado. O estudo passado, e esse, nós estamos estudando sobre aquelas 2.300 tardes e manhãs lá de Daniel 8:14, correto? Mas o estudo passado nós falamos sobre 70 semanas. Para que serve essas 70 semanas? Entre esses 2.300 tardes e manhãs, o anjo veio, tirou 70 semanas, lembra? Que o anjo tirou 70 semanas? Exatamente. Falou para Daniel, Daniel, é para dias tão distantes de você, não vai se cumprir com você. Mas essas 70 semanas, o anjo veio, mostrou para Daniel a interpretação dessas 70 semanas. 70 semanas, o anjo dividiu ela em duas, né? Dividiu não, tirou uma parte dela, tirou mais 7 semanas, correto? Das 70. Então, ou seja, ficou 62 semanas, correto? Antes de Cristo. E depois de Cristo teve mais uma semana, para inteirar as 70 semanas. Que dá um período dessas 70 semanas, 49 anos. Mas para que serve esses 49 anos? Esses 49 anos era o período de tempo de arrependimento, tempo de confissão dos seus pecados, tempo de abraçar as verdades, revelar Jesus para o mundo. Lembra que eu falei? Era para os judeus, para eles revelar Jesus, a Bíblia, para o mundo.
eles só tinham o Antigo Testamento, mas eles sabiam de cor e salteado. Então eles saberiam da vinda do Messias, eles saberiam onde, quando e como e quais eram as condições do Messias e para que fim ele viria. Eles saberiam, só que eles foram negligentes, eles negou, eles não quiseram, eles não aceitaram. Aí o que aconteceu? Quando Jesus morre na metade dessa uma semana que falta. Jesus morre na metade. Lembra que o ministério dele durou 3 anos e meio? Metade. Faltou mais 3 anos e meio. Aí os judeus ainda tinham mais 3 anos e meio de graça, mas eles também não aceitaram. Aí no ano 34 eles fizeram o quê? Cessou essa última semana. Aí eles fizeram o quê? Foram lá, mataram o discípulo Estevão, apredejado, lembra? E dali Deus levantou quem? Saulo, que ele estava presente, ali já começou, Deus começou a trabalhar no coração dele e o encontro foi na estrada de Damasco, mas começou ali, aos pés de Estevão, que ele ficou, aquilo lá mexeu com ele, porque um homem injusto, sendo injustiçado, e um homem que via, contemplou ali, Estevão contemplou a glória de Deus, Deus abriu o céu e mostrou para Estevão, contemplando, e Estevão falou, eu vejo a glória do Pai, o filho está do lado do Pai, e quem estava ao redor ali escutou ele falando isso. E aquilo mexeu com Paulo. Então nós nem sabemos que Paulo foi o discípulo do gentil. E acabou o tempo dos judeus. Tá então, beleza? Só recapitulando. Então, vamos abrir a Bíblia em Daniel, capítulo 8, versículo 14. Todos acharam, amém? Fala assim. Ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então aqui, o intuito nós sabermos, conhecermos sobre essas 2.300 tardes e manhãs, e o que santuário seria esse e para que serve esse santuário? Essa purificação. Então tá, dessas 2.300 tardes e manhãs, o anjo tira 70 semanas. Nós sabemos para que foi essas 70 semanas para o povo judeu. Tá, legal. Que se findou no ano 34. Aí quanto que restou? Vamos pegar 2.300, correto? Foi 70 semanas. 70 semanas, quando você, que dá um total de 49 anos. 49 anos. Então você pega 2.300 menos 49, pode fazer as contas aí, vai dar o que? 1.810, correto? Se você pegar 1.810 mais 34, que foi o ano que finalizou para os judeus, vai dar uma conta de 1.844, correto? Então é onde a gente quer chegar aí nessa conta de 1.844. 1.844 é uma data que Deus, biblicamente falando, separou para o início do tempo do fim. Só que não foi só essa data. Teve 2 datas que foi especial para o tempo do fim. Que foi 1844 e também foi uma data de 1798. O que aconteceu em 1798? Lembra? O povo de Deus teve uma grande perseguição. Durou 1.260 anos. Está lá na Bíblia, só ler. Durou 1.260 anos, né? Que onde foi mataram os discípulos, aí mataram ali os valdenses, os bugigenses, vários grupos, né? Vários povos, né? E eles mataram. Quem matou? Os romanos, entendeu? Os romanos que perseguiam os cristãos. Para tirar o quê? Esse livro aqui. Eles estavam sendo conduzidos por Satanás. Satanás que perseguia os cristãos. Satanás sempre persegue o cristão e envia seus agentes. Quem são seus agentes? Os próprios seres humanos. Aqueles corrompidos. Lembra de Judas? Não foi o traíra? Então, tem os traíra hoje também. Entendeu? E Roma era a potência máxima que tinha. Então a Roma papal perseguiu os cristãos no período de 1.260 anos. Só que a Bíblia fala que no final desses 2.260 anos o cristianismo ia tomar um fôlego. E estendeu até para os dias de hoje, né? Está tomando até um fôlego demais, né? Por isso que está essas blasfêmias aí no mundo cristão aí. Porque está muito relaxado, né? É complicado, né? Mas, onde eu quero chegar? 1798, teve um papa chamado Pio VI. Onde que Napoleão, lembra de Napoleão? Napoleão foi lá, deu a ordem ao seu general, prendeu o Papa Pio VI e matou o Papa Pio VI. Ali foi o fim da supremacia papal. E ali os cristãos começaram a ter paz. Né? Que era profecia, né? Tem que se cumprir. Então, agora essas 2 ordens nós entendemos, né? Essas 2 datas as datas do início do fim
da humanidade. Tem duas datas especiais, uma 1798 e uma 1844, ok? 1810, mas no ano 34 que Estevão morreu, que foi o fim dos judeus, dá um período de quando Estevão morreu e cessou o período de graça dos judeus como nação. Essa data finaliza os 2300 tardes e manhãs de Daniel. Finaliza nessa data aí, exatamente, entendeu? E aí começa a purificação do santuário. O decreto do Artaxerxes saiu no dia da expiação, então logicamente que 1844 finaliza as 2300 tardes e manhãs, correto? Nós estudamos um estudo atrás aí sobre o santuário, que tinha dois compartimentos, Santo e Santíssimo, lembra? Tinha um pátio, Santo e Santíssimo. O sacerdote ficava ali no lugar santo, fazendo seus afazeres diariamente. E quando ele entrava no Santo do Santíssimo, ele fazia o quê? Ele ali fazia a purificação. E era uma vez por ano, e era o quê? Era no 10º dia do 7º mês, que ele fazia uma vez por ano a purificação do santuário, correto? Então, quando você pega o calendário gregoriano e o calendário judaico, a data bate igualzinho. Esse 10º dia do 7º mês, ela bate certinho em 1844. Por isso que fala, deixar a Bíblia explicar a Bíblia. Vamos ler Levítico capítulo 16, versículo 29. Isso vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, ao 10 dia do mês, afligirei a vossa alma. E nenhuma obra fareis, nem natural e nem estrangeiro, que peregrina entre vós. Aqui é o dia da expiação, que ninguém podia trabalhar para fora, nesse dia não podia fazer nada. Tinha que estar jejuando, clamando, orando ali em volta do santuário, limpo, tomado banho, vestes novas, tá entendendo? Enquanto o sumo sacerdote entrava no Santo do Santíssimo uma vez por ano, no 10º dia do 7º mês, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava lá, para fazer a limpeza da purificação do santuário. E o povo ficava todo em volta ali, jejuando, clamando, ali se consagrando, tá ok? Então, essa data bate igualzinho aqui, ó. Se você pegar o calendário gregoriano com o judaico, a data vai dar em 1844, a data bate. Pega Êxodo 25, versículo 40, fala assim: vê, pois, que tudo faça segundo o modelo que te foi mostrado no monte. O que foi mostrado no monte? O modelo. Lembra lá que a gente já estudou lá no santuário? Que Deus deu um modelo para Moisés fazer o santuário terrestre, que Deus queria habitar no meio do povo, né? Mas era uma réplica, era um modelo. Modelo de qual? O que tinha no céu, né? Quando você vai no livro de Apocalipse, ele está de acordo com... Quando você vai no livro de Apocalipse, ele está de acordo com o santuário. Ali ele vai falar sobre 7 cenas. Ali nós vemos 7 cenas, né? Qual significa essas cenas, né? Ali é a purificação do santuário. Ele está em... Quando você vai lá no livro de Apocalipse, ele tem 7 cenas, que ali mostra sobre o santuário do céu. Purificação. Aí você pode me perguntar, mas será realmente que tem santuário no céu? Qual é a evidência que tem santuário no céu? Então vamos deixar a Bíblia explicar a Bíblia. Vamos lá, em Hebreus, gostaria que você abrisse a Bíblia em Hebreus. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade no céu, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Então, ou seja, lá tem sim um tabernáculo, tá vendo aqui? O santuário que foi erigido, mas não por homem, mãos humanas, né? E o Senhor Jesus Cristo está lá, fala que está lá no santuário. E Hebreus 9, 23 vai falar as provas, né? Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham no céu se purificassem com tais sacrifício, mas as próprias coisas celestiais com sacrifício a elas superiores. Tá vendo? Então aqui nós temos todas as provas, né, do santuário do céu. Então essa pergunta está longe, está fora de cogitação, né? Vamos ler Daniel 8,14. Vai dizer assim:
Ele me disse, até 2300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Agora nós vimos, em Hebreus tem um santuário no céu, e agora Deus confirma que tem sim um santuário que precisa ser purificado, e Hebreus 8, 1 a 2 fala que tem um santuário no céu. Hebreus 9, 23 fala que precisa ser purificado. Tá entendendo? Agora nós sabemos, e aqui Daniel, o anjo aqui fala para Daniel, que quando inteirasse 2300 tardes e manhãs, essa profecia mais longa que a Bíblia tem, né, aqui de Daniel, ele sim seria limpado o santuário. Mas esse santuário está dizendo, se referindo ao santuário celestial. Aí você pode me fazer a pergunta, mas missionário Marcos, mas no céu não tem pecado. Para que santuário? Né? Que eu sei que o ser humano é complicado de entender as coisas, né? E Deus também sabia disso, então Deus já deixou explicado, né? Lembra também que a gente estudou sobre os livros que há no céu? Vou resumir. Todo dia, quando você aceita Jesus, o teu nome vai para o livro da vida. Então esse livro todo mundo conhece, que é o livro da vida, ok? Concorda? Beleza. Só que temos um anjo da guarda, lembra? Eu falei do anjo da guarda? Ele fica nos guardando. Só que tem vários, centenas de milhares, e essas milhares de anjos fogem da nossa mentalidade, essa contagem, né? Então, tem uns anjos que ficam relatando tudo que você está fazendo. Então, ou seja, nós temos um anjo da guarda e tem outro anjo que fica relatando. Quando você acorda, amanhece o dia, fala assim, bom dia, um dia novo, folha em branco, literalmente. Então, tudo que você vai fazendo, vai relatando. Olha, você acordou, tá lá, tomou café, tá lá, ó, fez isso, ó, fez aquilo, seja coisa boa, coisa ruim, ele está relatando. Então, são os livros que há no céu. E nós vimos lá em Apocalipse, no outro estudo, que Apocalipse fala desses livros, né, que há no céu. Então, é para isso que serve a purificação no santuário. Lembra aqui o santuário da terra? Que o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para fazer a limpeza, a purificação. Tirava todo aquele sangue, que o cordeirinho era morto, o sangue era despejado ali, a carne dividia com o sumo sacerdote e com a família, lembra? Só que o sangue ficava retido ali. A limpeza era uma vez por ano. E o povo não ficava ali dormindo ou trabalhando. O povo tinha que ficar tudo ali em volta, tomado banho, limpo, purificando, consagrando, jejuando, clamando, orando, porque era um dia de festa. Só que antes da festa tinha esse ritual. Tá entendendo? Então, é para isso que no santuário celestial precisa fazer uma purificação do santuário. Por quê? Porque ali está relatado todos os nossos pecados. O sangue aqui do Antigo Testamento, que levava para esse santuário lá, que Moisés fez, simbolizava os pecados. O sangue dos animais ali eram os pecados. Agora, esse relato dos livros lá no céu, então é os nossos pecados. Por mais que nós somos perdoados, mas Deus não perdoa? Perdoa, mas fica relatado lá. E nós vamos ser julgados. Vamos ser julgados por isso? Vamos. Só que tem uma diferença. Aquele que confessou seu pecado, que Deus perdoou, Deus vai livrar ele naquele grande dia, porque ele foi perdoado. Então, para isso que tem que ter a purificação do santuário celestial. Para quê? Por causa dos livros, dos relatos dos livros. Não que o céu tem pecado. O único que cometeu algum ilícito no céu foi expulso e Deus limpou de lá, tirou de lá, né? Que foi Lúcifer, né? Que se rebelou contra Deus e lutou contra Miguel, né? Então, fora isso, só os livros que está relatado o nosso pecado lá. Vamos ler Daniel 7, capítulo 7, versículo 9 e 10. Fala assim: continue olhando até que foram posto uns tronos, e o ancião de dia se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, suas rodas eram fogo ardente. O 10. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Aqui fala do livro, lembra? Livros, Apocalipse fala desse livro, Daniel fala dos livros. O livro de Daniel com o livro Apocalipse faz assim, ó, se junta. E juntos entendemos todo o mistério humano. Por isso que quem fala que o Antigo Testamento não é válido, está bem equivocado, está fora da realidade de Deus. Exatamente isso. Eu sinto muito falar isso para você, que se você acredita nisso,
Quem não acredita tá bom, mas quem acredita nisso, que está me assistindo agora, eu sinto muito de falar isso para você. Que você está fora da realidade. Porque se eu descartar o Antigo Testamento, nós perdemos nossa identidade e fica faltando lá em Apocalipse. Porque nós precisamos ir para o Antigo, principalmente em Daniel. O livro de Daniel com Apocalipse, ele casa. Tá entendendo? Dá certo. Se conclui, um conclui o outro. Então o Antigo Testamento e o Novo se complementam. O Antigo é a promessa de Jesus e o Novo é Jesus em pessoa. Simples assim. Então não tem como descartar o Antigo ou descartar o Novo. Igual os judeus descartam o Novo, vive o Antigo. E muitos cristãos hoje, quer dizer, 90%, 99% das denominações hoje, eles vivem só o Novo e esquece o Antigo. Tá entendendo? 90,9% das religiões hoje. Infelizmente, é triste, mas está bem equivocado. É por isso que muitos vão perder sua salvação. Oséias 4:6 fala: o meu povo perece por falta de conhecimento. Mas qual o conhecimento? Da Bíblia. A Bíblia é sagrada. Deixar a Bíblia explicar a Bíblia. Não. Aí vai por doutrinas, como fala? Tradições humanas. Ah, meu pastor falou. Eu nem estudo, meu pastor falou. Nem ele, coitado, não sabe. Ele tira aquilo que convém para ele. Ou distorce a Bíblia. Infelizmente é a realidade. Então nós temos que deixar a Bíblia explicar a Bíblia. Então aqui no livro de Daniel fala que tem os livros. Então é para isso que precisa ser purificado o santuário lá. Por causa de mim e de você, que está relatado lá nos livros. Simples assim. Então quando nós chegamos dia 22 de outubro de 1844, e ali se fim das 2.300 tardes e manhãs, ali tem dois acontecimentos. Primeiro, um no céu, um acontecimento, e o outro acontecimento na terra. E agora nós vamos ver que acontecimento é esse. No céu vem uma nova fase, uma nova fase de Cristo, que é a purificação do santuário. Na terra nasce um grupo, nasce uma religião, sim, escuta bem o que eu vou falar para você, grava isso que eu estou falando para você. Na terra nasce uma religião que nasceu no coração de Deus e Deus deixou relatado na Bíblia. Um povo chamado remanescente. É um povo que não se contamina com outras denominações, que vive meia verdade, e para Deus meia verdade é toda mentira, né? Ou é tudo verdade ou é tudo mentira. Para Deus é 8 ou 80, eu já expliquei isso para vocês. Às vezes nós conhecemos aí um Deus, Deus é amor, Deus é amor. Só que nós esquecemos que Deus é amor, sim, mas é juiz e fogo consumidor. Tá entendendo? Leva um choque, mas é esse choque nós temos que levar mesmo. Entendeu? Não é só chegar no Deus é amor, parou. Deus é amor, parou. Não. Então, aqui na terra nasce uma igreja que nasceu no coração de Deus e Deus deixou escrito na Bíblia. Que foi a data de 22 de outubro de 1844. Lembra aqui na terra, no santuário, que tinha o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no lugar santíssimo, e o que tinha no lugar santíssimo era ali a Arca da Aliança. As pessoas acham que o importante é só a Arca da Aliança. Não é a Arca da Aliança que é importante. O que é importante para Deus é o que está dentro da Arca da Aliança, que era as tábuas dos 10 mandamentos. Nós estamos comentando sobre essa arca. Essa arca está aqui na terra, está escondida em algum lugar que o judeu escondeu, que até hoje ninguém achou. E antes da volta de Cristo ela vai ser achada, essa arca. E lá dentro está a tábua dos 10 mandamentos, que foi feita com o próprio dedo de Deus lá para Moisés no Monte Sinai. Lembra? Então é isso. E no céu tem a original. Tem lá a Arca da Aliança e também tem as tábuas dos 10 mandamentos. Aí te pergunto, vamos refletir, nós somos sábios, né, diante de Deus, né? Que Deus deu a sabedoria. Aí eu te pergunto, será realmente que Jesus aboliu os 10 mandamentos? Será que realmente Jesus excluiu os 10 mandamentos? Será que os 10 mandamentos não é importante para Deus? Sendo que Deus, o Pai, fez o mundo com a boca, no 7º dia descansou? Sendo que Jesus, no sábado, descansou? Sendo que se eu matar meu pai e minha mãe, eu vou sofrer consequências? Sendo que se eu roubar meu irmão, vou sofrer consequências? Se eu adulterar, vou sofrer consequência? Será que realmente Jesus aboliu alguma coisa? Se abolisse, então Deus tinha que jogar fora aquela arca do céu lá. Não tem serventia de nada. Porque a arca em si não tem valor. O que tem valor é o que está dentro da arca. As pessoas não se ligou ainda. É o que está dentro da arca que tem valor para Deus. E as tábuas dos 10 mandamentos, original. Não é aquela de Moisés que está lá. É a original desde o princípio do mundo.
Por isso que os 10 mandamentos não começou com Moisés. Ali deu só uma réplica, lembra? Lá em Êxodo, que nós vimos, 25:40, que Moisés fez um modelo do céu, só uma réplica. E o que Deus fez para Moisés lá, com o próprio dedo dele, só para que foi? Foi para reeducar os hebreus, simples assim. O mandamento que eles tinham esquecido, porque 400 anos de escravidão esqueceram. Só assim. Mas desde o jardim do Éden, Adão e Eva obedeceu. Desde o dia da criação, Deus o Pai obedeceu, que ele guardou o 4º mandamento. Abraão guardou os mandamentos. Todo mundo guardou. Agora as pessoas enchem a boca. A lei de Moisés foi abolida. Isso, você está usando, desculpa eu falar, de amuleto para fazer o que você quer da sua vida. Porque aí fica fácil da salvação. Eu estou servindo os 10 mandamentos e você não. Aí na hora H Deus vem, Deus leva todo mundo. Deus não seria justo comigo. Por isso que você também é obrigado a guardar os 10 mandamentos. É por isso que tem lá o santuário do céu e tem as tábuas dos 10 mandamentos. Para mostrar para mim e para você. Tá certo? É doído de falar, mas é verdade. Eu não posso mentir. Eu estudo a Bíblia. Eu vou falar sobre Bíblia. Quer conversar comigo? Aqui, ó, é Bíblia. Não tem outro argumento. Eu não tenho outro argumento com você. Nós podemos falar de dólar, podemos falar de trabalho, podemos falar de tantas outras coisas. Sim, político, sim. Mas a Bíblia é o que vai interessar para mim e para você, que vai mostrar a nossa salvação. A Bíblia não salva, mas a Bíblia mostra o caminho da salvação. Então você entende porque o sumo sacerdote tinha que entrar uma vez por ano? É no 10º dia, no 7º mês? Tá entendendo? Que coincide a mesma data do calendário grego com o calendário judaico, 22 de outubro de 1844. É a mesma data. Então ali começou a purificação do santuário. 1 João capítulo 1, versículo 29. Fala assim: no dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqui João confirma. Olha lá, eis o Cordeiro de Deus, é esse que vai tirar o pecado do mundo. Só que é uma obra que começou no céu, veio para a terra, deu continuidade na terra e vai concluir no céu. Qual é o dia que Jesus morreu? Na sexta-feira. Qual é o dia que Jesus ressuscitou? Para onde ele foi? Ele foi para o Pai, a destra do Pai. Hebreus 8, capítulo 8, versículo 1 e 2 vai falar, que nós já lemos lá no começo, lembra? Lá na destra do Pai, ele entrou, Jesus entrou. Então, nessa data, 22 de outubro de 1844, Jesus era o nosso sacerdote. Agora, depois de 22 de outubro de 1844, Jesus é o nosso sumo sacerdote. Como nossa conta é uma de Deus é outra, faz um pouco mais de 180 anos que Jesus está no santuário. Ah, mas é muito tempo. Para nós, para ele faz algumas horinhas que ele entrou, só isso. Tá entendendo a diferença? Vamos ler Apocalipse 15? Vamos ver o que Apocalipse 15 vai falar para nós? É deixar a Bíblia explicar a Bíblia. E para entender um pouquinho aqui, um pouquinho ali do mesmo assunto. Isaías mesmo fala. Então, Apocalipse 15, do 5 a 8. Fala assim: depois dessas coisas, olhei, abriu no céu o santuário do tabernáculo do testemunho, e os 7 anjos que tinham 7 flagelos saíram do santuário vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos ao peito com cintas de ouro. Então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheia de cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. 8. O santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário, enquanto não se cumprisse os 7 flagelos dos 7 anjos. É simples de entender. O que isso quer dizer para nós? Jesus está hoje, 22 de outubro de 1844, ele já não é mais sacerdote, ele já entrou no Santo Santíssimo como o sumo sacerdote. Porque quando ele ressuscitou, foi para o céu, ali ele estava como sacerdote. Agora, de 22 de outubro de 1844, agora ele é o nosso sumo sacerdote. Ele entrou no Santo do Santíssimo para fazer a limpeza do santuário. Entendeu? Então, quando ele termina de limpar ali o santuário, ali se enche de fumaça. E ele tem que sair ali. Quando se enche de fumaça? Quando termina o ritual
do sumo sacerdote. Que ninguém pode ficar lá dentro porque está cheio de fumaça. Tá entendendo? Porque limpou, purificou. Lembra no Santo da Terra? Tinha 3 coisas lá dentro. Tinha a mesa com pães asmo, que era, simbolizava Cristo. O candelabro com 7 velas acesas, simbolizava Cristo, que é a luz do mundo. E uma mesa com incensários de aromatizantes. Porque eles acendiam aquilo ali para dar um aroma no ambiente por causa do sangue que ficava ali e fedia. E outra, esse incensário também tinha uma outra função especial, que eu acho que eu esqueci de falar para você da outra vez. Qual que é a função especial que ele tinha ali? Ali, o véu que separava o santo do santíssimo era um véu uma certa altura. Não ia até o teto da tenda. Só tem uma certa altura. Porque quando o sacerdote queimava incenso, ele fumaceava, ele entrava no santo do santíssimo todo dia. E ali significa o quê? Qual que é o símbolo desse incensário com as fumaças entrando no santo santíssimo? É o símbolo das orações do justo. No céu também. Como Deus interpreta a nossa oração? Ele chega até Ele como incenso. Está entendendo? Como fumaça, nossas orações. Então ali tinha que fazer a limpeza. E depois da limpeza tinha que encher de fumaça. Aqui em Apocalipse está dizendo que quando se encher de fumaça, Jesus falou assim, está feito. Acabou o dia da expiação. E aí vai ter os acontecimentos na terra. Que aí os anjos vão vir para a terra para dar os acontecimentos. Aí vai acontecer as pragas, aí vai acontecer as coisas. Lembrando do Egito? Quando se encher de fumaça, igual o Apocalipse falou aqui, é porque quando Cristo termina o seu trabalho no santuário, como sumo sacerdote. E quando isso acontece? Eu não vou falar isso porque é um outro estudo, mas a Bíblia mostra sinais que quando isso vai acontecer, quando Cristo vai sair do santuário. Ainda hoje ele está lá no santuário. Nós estamos estudando um assunto que Cristo ainda está no santuário. Tem parte que já aconteceu, tem parte que está acontecendo nesse momento. E é o que nós estamos vendo. Mas quando ele vai sair de lá? Ele ainda está lá. A Bíblia fala, ela dá sinais. E vai ficar para um outro estudo, outra vez, eu falo para vocês. Então lembra de 1844, 2 eventos aconteceriam. Um é Jesus entrando no Santo do Santíssimo como sumo sacerdote, acabamos de ver. E o outro acontecimento é uma igreja que Deus levantava aqui na terra. Exatamente isso. Abre tua Bíblia, Apocalipse 14, versículo 12. Fala assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Aqui ia nascer, de 22 de outubro de 1844 para cá, nasceria a igreja verdadeira de Deus. Um povo, chama remanescente. Qual era a função desse povo? É pregar as 3 mensagens angélicas. Exatamente. Sabia que tem um povo pregando 3 mensagens angélicas que está aqui em Apocalipse? As 3 mensagens angélicas. Exatamente isso. Por que antes a igreja nenhuma pregava essas mensagens? Porque essa igreja dos remanescentes só ia nascer dia 22 de outubro de 1844. Você está entendendo? Então de lá para cá, sim, ela ia pregar as 3 mensagens angélicas. Entende aqui Apocalipse 14, 12? Que fala qual que é a igreja verdadeira? Eu costumo dizer assim, eu vou ser bem franco. Existe hoje no mundo 42 mil religiões. Todas elas falam que está certa. Mas a atitude delas não condiz com aquilo que elas falam. Elas falam que é certa, mas as ações delas não condizem. É pastor se escandalizando, é pastor falando que não precisa mais guardar a Bíblia, é pastor falando que não precisa mais guardar o mandamento, é pastor falando que o Antigo Testamento não é válido, é pastor falando que o Novo Testamento em partes é válido. E dessas 42 mil religiões que tem no mundo hoje, e cada dia nascendo mais uma, todas elas falam que tem a verdade. Mas é fácil, gente, de saber quem tá falando a verdade e quem está falando a mentira. As suas ações. Você está entendendo? Se os pastores estão vivendo uma vida de luxo, se os pastores não estão pregando a Bíblia, se os pastores estão levando suas ovelhinhas para o abismo, não para o aprisco, então é fácil. Quem são os verdadeiros? Aqui fala, Apocalipse 14, 21. Fala, deixa bem claro. Aqui está a perseverança dos santos. Que perseverança dos santos? O que é santo? Santo é separado. Então, ou seja, aqui está um povo separado. Mas por que está separado? Porque perseverou até o fim. O que é perseverar? Que ele não mudou esse livro, ele não saiu fora desse livro,
Ele foi guiado por esse livro até o fim, ele perseverou esse livro até o fim. É simples. Então, ou seja, aqui está a perseverança dos santos. Ele perseverou até o fim, mas só isso? Não. Que guarda os mandamentos de Deus. O que é mandamento para você? O que te lembra mandamento? Os 10 mandamentos. Mas aonde está? Lá em Êxodo 20, no Antigo Testamento. Ah, então foi abolido? Lógico que não. Porque senão o Apocalipse estava abolindo ele. Ó, aqui está a perseverança dos santos. Não precisa mais guardar os 10 mandamentos. É simples. Mas não. Que perseverou até o fim. Santo, esse povo separado que perseverou até o fim. Porque guardou os meus estatutos, guardou minhas leis, guardou os meus mandamentos. Eu acabei de falar aqui que no céu tem um santuário, que no céu tem um santuário, e lá dentro do santuário tem uma arca, e dentro dessa arca tem as tábuas dos 10 mandamentos. Não é aquela que deu para Moisés, é outra, a original. Acabei de falar. Se não fosse tão importante, essa tábua dos 10 mandamentos não estava guardada em 7 chaves. Lembra? Não tem a frase? 7 chaves. Está lá. Porque é importante. Ei, Deus não precisava, Deus não cansou no 7º dia, quando ele fez sua obra. Ele não cansou. Mas Deus guardou o 7º dia, porque isso está dentro do mandamento. Está entendendo? Eu não posso roubar, porque está dentro do mandamento. Eu não posso matar, está no mandamento. Adulterarás, negligenciar, adorar outros ídolos, está nos 10 mandamentos. Por isso que eu falo, correntinha, brinco, joia, aquele dólar no bolso, de amuleto. Tudo isso é amuleto. É deuses diante do Deus. Pode falar que não, mas é. Deus condena, Deus não aceita. Ele fala assim, seja santo porque eu sou santo. Seja puro porque eu sou puro. Seja verdadeiro, eu sou verdadeiro. Oh, meus irmãos, é simples. É simples. Vamos deixar Deus guiar nós. Vamos deixar a Bíblia falar por si só. É simples de você identificar qual é a igreja verdadeira dessas 42 mil religiões. É simples. É só ver a ação dela. É ver o líder dela. Pô, o líder dela está conduzindo a ovelha a estudar a Bíblia. O líder dela está falando para a igreja ir lá no Antigo Testamento, em Êxodo 20, voltar a memorizar os 10 mandamentos e praticar os 10 mandamentos. Não é 9, não é 8, Tiago 2,10 lá para o Apocalipse fala. Se eu sou transgressor de um mandamento, dos 10, e para Deus eu tropecei em todos, eu sou transgressor em todos os mandamentos. Deus é 880, ou eu guardo todos ou não guardo nenhum. Não tem meio cristão. O meio cristão, ele é cristão inteiro, perdido. O meio cristão, aquele que dá meia vida, meia boca, ele é todo perdido. Para Deus não tem meio. Para Deus no final, meus queridos, no final, quando vir o anticristo, quando tiver tudo pau caindo na folha, só vai ter 2 caminhos. O certo e o errado. Pronto. Que o certo vai virar errado e o errado vai virar certo. É o que está acontecendo. Simples. Mas aquele que perseverar até o fim, com as suas verdades, com seus princípios, com seu caráter, com seu valor. O que está faltando hoje é caráter. Esses maus pastores, faltando caráter desses maus pastores, corruptos. Porque eu falo muito com eles, porque eu estou falando igual para igual. Porque eu sou um discípulo de Cristo. Eu sou um missionário, então eu posso bater de frente com esses pastores. Eu tenho toda a autoridade bíblica de bater de frente com eles. Porque a minha função e a deles é a mesma, de levar as ovelhinhas para o céu. E conduzir as ovelhinhas para a Bíblia. Não desviar da Bíblia. Ei! Não é para desviar da Bíblia. Você que está nessas igrejas, presta atenção, Jesus não tinha onde inclinar a cabeça. Ele era o mestre, o Messias. Ele era o guia de todas essas igrejas. Ele não tinha onde inclinar a cabeça. Você acha que ele ia morar em condomínio de luxo? Você acha que ele tinha carrão, dinheirão? Estou pouco me lixando para esses pastores. A minha preocupação é com você. É você. A minha preocupação é com você, meus queridos. Sai dela, povo meu, Apocalipse fala. Sai dela. O juízo de Deus começou. O juízo de Deus começou. Então, o primeiro ponto da igreja verdadeira. Ela prega 3 mensagens angélicas. Prega, sai para o mundo, evangelizando. A sola do pé. Queimando a sola do pé. O segundo ponto da igreja verdadeira. Está lá em Apocalipse 14, 7. Ela vai dizer em grande voz, essa igreja verdadeira:
temei a Deus e dai glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Adorai. Ela está dizendo para você, ei, você está adorando o Deus errado. Você está indo para o caminho errado. Ei, dai glória somente a Deus. O Hosana nas alturas, lembra? Só Deus, mais nada. Então esse é o segundo ponto, que ela vai gritar em alta voz, ei, você está errado, ei, você está errado. Ela não vai aceitar o erro, ela vai gritar com o erro, ela vai sair pregando, evangelizando as 3 mensagens angélicas de Deus de Apocalipse e vai gritar, temei a Deus, sai dessa, você está errado. Agora o versículo 8. Seguiu-se outro anjo, o segundo dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber todas as nações do vinho da fúria de sua prostituição. Aqui mais uma vez, vinho. Vinho simboliza pecado. Jesus não transformou aquela água lá no casamento em vinho. Vinho hebraico tem 2 significados. Eu já expliquei. Se ele tivesse se transformado em vinho, Jesus teria pecado. Ele também precisava de um salvador. Então não, lá é suco da uva, sim. Se eu disser para você que é vinho, eu estou dizendo ao contrário. Eu já estudou sobre isso, não vou entrar em detalhe. Mas aqui está falando, o anjo avisando. Quem são anjos? Somos nós que pregamos a verdade. Somos nós, é você e eu, que é anjo, que saímos dizer a palavra de Deus para o mundo. É nós que somos esse anjo. Então, 3 características nós vimos aqui. Primeiro, a igreja verdadeira tem 3 mensagens angélicas. Qual que é dessas 3 mensagens angélicas? A primeira mensagem angélica é... Primeiro, ela guarda os mandamentos de Cristo. Segundo, ela grita bem alto, ei, temei a Deus, dai glória a Deus. E o terceiro, ei, sai dessa Babilônia. Babilônia significa confusão, por isso que está esse reboliço de confusão de cristão. Cada hora é mais escândalo, cada hora é mais isso. Ei, sai dela, povo meu, sai dela. Aqui é nós dizendo, sai dela. Esses anjos somos nós. Todo aquele que prega a verdade de Deus, prega a Bíblia. Não distorce, é deixar a Bíblia seguir ela. A Bíblia traduzir ela. Isso, pregar a forma que a Bíblia está. O que está aqui, não há mais nem a menos, é exato. Tá entendendo? E tem uma religião aí que fica confundindo todas. Que é onde ela fala que é a mãe. E as outras igrejas é as filhinhas. Tem uma mãe, Apocalipse fala que tem uma mãe e as outras é as filhinhas. Ei, tem uma que é rebelde contra Deus e você sabe quem que é. E se a tua igreja não segue os 10 mandamentos, se o culto é aos domingos, então é as filhinhas. Se a adoração é o domingo, é as filhinhas. Ei, é as filhinhas. E quando a verdade for exaltado, quando a verdade de Deus for exaltada, essas mentiraiadas vai cair por terra. Ei, sai dela, porque essas mentiras aí vai cair por terra. Se a tua religião não guarda os 10 mandamentos, é 10, não é 9, não é 8, são 10, exato. Porque Deus é 880. Se não guarda, sai dela, que é chamado de Babilônia, é confusão. Temos que guardar os 10. Apocalipse 14, 9. Vai falar a terceira. Seguiu-se a este anjo, terceiro, dizendo... em grande voz, se alguém adora a besta e a sua imagem, recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão. Então, ou seja, 3 características da igreja verdadeira. Primeiro, a característica da igreja verdadeira. Ela, aqui quando fala anjo, somos nós que pregamos o evangelho. Então, ou seja, primeira característica da igreja verdadeira. Ela fala o quê? Ela fala, temei a Deus. Temei a Deus. Para de adorar o Deus errado, ó, temer a Deus, Deus Altíssimo. Segunda característica, caiu a grande Babilônia. Sai dela, dessas igrejas confusão, que não guardam os mandamentos. E o terceiro é o quê? É aquela que adora a besta, a sua imagem. Então, ou seja, tem uma mãe, a meretriz, e tem as filhinhas. As filhinhas copiam toda a tradição da mãe. Ah, eu não tenho nada a ver com aquela religião. Mas você automaticamente pegou a tradição dela. Então você é a filhinha. As igrejas, a maioria são as filhinhas. Pera aí, os cultos é os domingos? Já fica atento aí. Porque ele está pulando um mandamento aí, é o 4º.
Ó, temei a Deus. Dai glória somente a Deus, temei a Deus. Irmãos, é simples. Aqui é João falando. E outra característica da igreja verdadeira está lá em Apocalipse. Capítulo 12, 17 também fala. Apocalipse 12, 17 fala assim: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra o restante da sua descendência. Irou-se dragão, dragão Satanás. Satanás irou-se contra a mulher. Mulher é o quê? É a igreja. Satanás irou-se contra a igreja. Mas é qualquer igreja? Satanás não vai atentar um bêbado a beber. Não. Ele não vai dar um litro de pinga para um bêbado. Ele vai dar um litro de pinga para quem nunca bebeu. Ele vai oferecer. Satanás não vai dar, não vai mostrar a prostituição para um cara que vive prostituindo dia e noite, ou uma mulher dia e noite. Não. Ele vai mostrar para aquele pai de família ou para aquela mulher de família. É isso. Tá entendendo? Então, ou seja, irou-se dragão, ou seja, irou-se Satanás contra a igreja e foi pelejar contra o restante da sua descendência. Quem é o restante da sua descendência? Por que falo restante? Porque de milhões, centenas de bilhões de pessoas no planeta, é só um pouquinho que vai se salvar. É só um tequinho. Apocalipse fala assim que os que vão se perder é comparado com a areia do mar. É muitas. Já viu o mar? Não tem a margem lá da areia, da praia? Então aquilo tudo é os que vão se perder. Cada grãozinho de areia é um ser humano que vai se perder. E os que vão se salvar, aqui fala, o restante é um pequeno. O que tinha esses restantes? Que guardavam os mandamentos de Deus e carregavam o testemunho de Jesus. Ei, não adianta eu carregar só o testemunho de Jesus, não. Ah, eu amo Jesus, Jesus pra lá, Jesus pra cá. Não. Eu tenho que viver, praticar, transmitir pro meu irmão. E tem mais, eu também tenho que guardar os 10 mandamentos. Mais uma vez falo dos 10 mandamentos. Ei, se enxerga, acorda. Eu falo do coração para coração. Sai dela, povo meu, da Babilônia, dessas grandes confusão. Uma hora o pastor fala que pode fazer isso, outra hora não pode fazer aquilo. Ah, pode beber um pouquinho. Ah, pode fazer isso, pode usar um brinquinho. Ah, pode... Gente, tá igual ao mundo, então não precisa de religião. Para que você vai pregar pro teu irmão se você tá igual ao mundo? O teu irmão vai falar, você bebe? Bebo. Você usa brinco? Uso. Você come carne de porco? Como. Você guarda os 10 mandamentos? Não. Meia boca. Você veste roupa sensual? Visto. Então não precisa ir para sua igreja. A pessoa do mundo vai falar isso, então não precisa ir para tua igreja. Por quê? Porque você está parecido comigo, eu estou no mundo, você está parecido comigo. Tá entendendo? Não faz sentido. Agora ir lá só catar a emoção acaba. Acende palha de fósforo, fica com ele na mão aceso. Acaba. Segundo, a emoção acaba. Ninguém vai para o céu de emoção. Ninguém vai para o céu dando glória a Deus. Não. Vai ter que fazer, dar o glória a Deus, mas o assim diz o Senhor, guardar os seus estatutos, seus mandamentos. Apocalipse, eu não estou nem no Antigo Testamento, eu estou no Novo. Apocalipse é o último. Fala, ei, Satanás se irou com as pessoas que guardam o mandamento, aí as pessoas que guardam a Bíblia. É nós que guardamos a Bíblia, né? Vai ser perseguido. Satanás vai perseguir nós, mas como? Vai usar esses corruptos para nos atacar a pedra. Falar que nós estamos errados e eles estão certos. Como assim? Se eles não estão de acordo com a Bíblia. Ei, acorda, sai dela, povo meu, dessa confusão. Apocalipse 10 fala onde nasceu a igreja verdadeira. Apocalipse 10, o Apocalipse 10, versículo 8 a 10. A voz que eu vi vinha do céu, estava de novo falando comigo, dizendo, vai e tome o livro, que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou, tomai-o e devora-o certamente. Ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. O 10. Tomei o livrinho da mão do anjo e devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, comi, o meu estômago ficou amargo. Tá vendo aí? Lembra de 1844? 1844 tinha um povo. Tinha várias dominações. E um homem chamado Guilherme Miller, em 1844, né?
pouco antes, de 1844. Ele era da Igreja Batista. Ele, lendo as profecias, Deus deu a visão de Daniel. A visão de Daniel 8,14 para ele. E ele ali começou a estudar, e ele chegou a uma conclusão que algo ia acontecer em 1844. Isso é por volta de 1842. E ele ali começou a ver algo inacreditável. Falou, gente, será que é só eu que estou vendo isso aí? Ele reuniu vários conselheiros, várias pessoas de várias religiões, e juntos começaram a estudar Daniel capítulo 8, e chegaram numa conclusão. Qual a conclusão que eles chegaram? Que algo ia acontecer em 1844. E o que aconteceu em 1844? Eles preveu que Cristo voltaria dia 22 de outubro de 1844. Samuel Snow, também junto com o Guilherme Miller e tantos outros ali, líderes na época das religiões ali, eles chegaram na mesma conclusão, que 1844 ia acontecer a volta de Cristo. Porque quando ela fala limpeza do santuário, eles entendem, como que eles não conheciam a história do santuário terrestre, eles nunca estudou sobre o santuário, então eles acreditavam que o santuário era a terra. E essa limpeza, essa purificação seria a volta de Cristo à terra. Lembra do livrinho? Doce que nem mel? E ali eles pregaram como nunca, pregaram, evangelizaram por toda a América. Milhões e milhões de pessoas se convertendo. Eles entravam em bar, eles entravam em outras igrejas. As igrejas foram se unindo com um só propósito, de terminar de pregar o evangelho, porque Cristo viria dia 22 de outubro de 1844. Aqueles homens, santos homens, bravos homens, começou a pregar como nunca. E olha que eles não tinham avião, eles não tinham carro, eles não tinham telefone, não tinham WhatsApp, não tinha nada, rede social. E eles pregavam, venderam suas propriedades, investiram na obra, e a pregação foi por todas as Américas. Pregaram 2 anos pregando, e todos se converteram. E o que aconteceu? Lembra? O livrinho, doce que nem mel, a volta de Cristo, a vinda de Cristo era doce na boca deles. Só que chega no estômago, amargo que nem fel. Eles equivocaram numa coisa. Eles acertaram a data, mas eles erraram o evento. Se aqueles homens tivessem estudado sobre o santuário terrestre, eles iam entender o santuário do céu. Ali é Deus, nessa data, mostrando para eles que Jesus ia sair do santo e ia para o santíssimo. Jesus ia entrar no santuário. Era o dia, ia começar o dia da expiação. De 22 de outubro de 1844. É o 10º dia do 7º mês. No calendário hebraico. Está entendendo? Isso é sério. E o que o povo fazia nessa data aqui no terrestre? Uma vez por ano, quando o sumo sacerdote entrava, o povo jejuava, clamava, se limpava, se purificava, se consagrava. E nós estamos aí escandalizando. Hoje todo mundo é cristão. O cara é roqueiro, eu sou cristão. O cara é cristão, eu toco rock porque eu sou cristão. Sabe? Eu posso comer o que eu quero, eu posso beber o que eu quero, eu sou cristão. Com todo respeito, cristão da boca da onça não vai para o céu. Pode ser cristão aqui, dessa forma aí. Posso dizer cristão aqui, mas no céu não vai entrar. Aqueles homens erraram o evento. Acertaram a data e erraram o evento. E houve grande decepção. É chamado como a grande decepção. Lembra? Amargo o livrinho no estômago? Caiu como amargo no estômago deles. Está entendendo? Aí depois dessa grande decepção levantou 3 grupos de pessoas. O primeiro grupo continuou pondo datas para a volta de Cristo, mas não foi muito para frente, logo cessou. O segundo grupo decepcionou com Cristo, abandonou a fé, não quis saber mais da fé. Não quis mais saber da fé, abandonou Cristo. Ficou decepcionado. Não entendeu, não estudou, não leu, não buscou e abandonou a fé. Aí ficou um grupo, que esse grupo se levantou e está pregando as 3 mensagens angélicas. E esse grupo chama Igreja Adventista do 7º Dia. Queira você e eu aceitar ou não, são esse povo, são essa igreja que Deus levantou, nasceu no coração de Deus, nós vimos aqui.
e essa igreja está com todas as verdades, está pregando sobre o santuário, está pregando sobre o 10 mandamentos, está pregando sobre a Bíblia, está alertando, está divertindo, está pregando sobre as profecias de Daniel, as profecias de Apocalipse, essa igreja está com toda a verdade. E nós estamos rindo, cuspindo, falando que é uma seita, falando que é uma isso, que é uma aquilo. Ei, cuidado, porque talvez você está num ninho de cobra e falando que o outro está no lago de fogo, onde que o outro está no caminho para o céu. Cuidado. Se teu líder não está te levando para a Bíblia, se teu líder não estiver te levando para esse livro, sai dela, povo meu. Não estou pedindo para você vir para a igreja Adventista Sétimo Dia, não. Ele é um povo que tem a verdade, eu não tenho dúvida. Só que vai para esse livro. Vai consultar, vai ler, vai abrir. Deus é isso mesmo que ele está falando. Deus me mostra. Se nós acreditamos em Deus, se Deus fala com o teu pastor, se Deus fala com você, se Deus fala comigo, ei, vai para a Bíblia. Vai falar com Deus. Vai pôr o joelho no chão e fala: Deus, me mostra o que tem nesse livro. Me mostra o que o missionário Marco está falando. Se o missionário Marco estiver falando a verdade, me mostra. Ei, pede a Deus. Se você acredita que Deus fala com você, então ele vai falar. Porque sabe qual que é o erro nosso? Nós estamos vendendo a Bíblia, nós estamos vendendo um produto que é Cristo e nós não acreditamos nele. É mentira. Nós estamos vivendo um mundo de cristão fantasioso. Nós estamos vivendo um mundo de cristão fantasia. Nós estamos falando que acreditamos em Deus, mas no fundo nem nós acreditamos. Por quê? É fácil você adorar a Deus quando tua conta está no azul. É fácil você adorar a Deus quando o teu lar está tudo bem no seu lar. É fácil adorar a Deus quando você abre tua despensa, tua geladeira, está repleto. É fácil de devolver o dízimo na salva e falar assim: provai e vede. É fácil. Agora eu quero ver como você prova mesmo Deus, provar e vede. Deus está pedindo para nós testar Ele, provar Ele, porque Ele prova nós todo dia. Provar é diferente de tentar. O que é provar? É quando eu estiver nas minhas lutas. Deus, eu estou no vale, eu estou no deserto, mas eu estou contigo, eu não abro mão, eu vesti essa camisa, minha vida é uma oferta ao Senhor. Ei, passou da hora da gente viver isso aqui de verdade, esquecer. Os pastores só vivem só de revelação, revelação para cá, revelação para lá, tirar demônio aqui, demônio lá, e o mais importante, está esquecendo. Será que Jesus passou a vida dele todo dia só revelando? Será que Jesus passou a vida todinha só alimentando os pobres? Só falando: pobre, você vai ser milionário. Pobre, você vai ter isso. Pobre, você vai ter aquilo. Jesus não ofereceu nada disso que esses pastores estão te oferecendo e me oferecendo. Ei, em nome de Jesus, eu te desafio. Vai para esse livro. Vai consultar Deus. Se Deus falar mesmo com você, se você acreditar mesmo em Deus, então põe teu joelho no chão e pergunta para Ele se o que eu estou falando é verdade ou mentira. Eu te desafio hoje. E o povo, o mundo inteiro, Apocalipse falou que vai ficar com um pequeno povo que acredita na verdade. Agora eu te desafio, qual lado você vai ficar? Mas eu também acredito que Deus tem duas igrejas. Uma física, que é a igreja adventista do sétimo dia. Por que adventista? Porque crê no advento de Cristo. E por que o sétimo dia? Porque guarda os mandamentos de Deus. E a outra igreja que é invisível. E qual que é a igreja invisível? É aquela igreja que Deus, onde todas as dominações, Deus tem o seu povo. Então ela é a igreja invisível de Deus. Na católica, na quadrangular, na Testemunha de Jeová, na universal, em todas as dominações, no espiritismo, todas as religiões. Deus tem no candomblé, todas as religiões, Deus tem um pequeno povo dele. Essa é a igreja invisível. Porque Atos 17 vai falar, João 10, 16 vai falar, Apocalipse 18, 4 vai falar, que são o povo sincero, que está indo na sua fezinha. Ei, mas a partir de que você está vendo esse vídeo, abandona, deixa de lado em nome de Jesus. Abandona, deixa de lado em nome de Jesus. Esse é o apelo que Deus faz para você e para mim. É uma igreja cheia de defeitos, cheia de ser humano. É uma igreja cheia de defeitos, cheia de ser humano, sim. Mas é uma igreja que está no caminho certo. É uma igreja que vive assim diz o Senhor, não o homem.
Eu faço apelo para você, reflita, analisa, em nome de Jesus. Eu faço apelo para você, em nome de Jesus. Sai dela, povo meu. Eu espero que tenha contribuído, eu espero que você tenha compreendido. Começou uma chuva aqui agora forte, mas eu espero que você tenha compreendido em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Shalom e até a próxima.